Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou juíza de direito aqui do estado de São Paulo e a aula hoje é sobre o conceito de tributo. Para quem viu a aula anterior, dá para ver que o slide está bem melhor. Para quem não viu, a aula é sobre a lei de execução fiscal e, apesar de o slide não estar bom, o conteúdo está bem interessante. Então vamos lá, antes da gente falar do conceito de tributo do artigo 3 do CTN, vamos pensar um pouco sobre o que é tributo conforme a gente conhece, qual que é a função do tributo. O Estado ele precisa de recursos para fazer suas atividades, para financiar a segurança, a educação, a saúde. E esses recursos podem vir de duas fontes, as receitas originárias e as receitas derivadas. As receitas originárias ocorrem quando o Estado ele explora o seu próprio patrimônio, quando ele presta algum serviço público, ele aluga algum bem dele, explora atividade econômica. E daí o nome, originárias vem originárias do patrimônio do Estado. E aí derivadas vem derivadas do seu patrimônio enquanto contribuinte. E aí as derivadas são o tributo, né? Esse quadro eu peguei do livro do Ricardo Alexandre, que é um livro que eu super indico para tributário, para concursos e para a vida também, ele é de leitura bem fácil. Tá, e aí você pergunta, mas se o Estado ele pode prestar serviço, explorar atividade econômica, por que ele não faz isso ao invés de cobrar de mim, né? Tirar o meu patrimônio? Isso porque a Constituição, no artigo 173, ela restringe a atividade econômica do Estado. Os casos previstos na Constituição e os demais que sejam necessários à segurança nacional ou relevante interesse coletivo definido em lei. E aí você pergunta, mas por que a Constituição restringe isso? Então vamos pensar, né? Além da hipótese de o Estado ele não prestar, nem sempre, né, prestar um bom serviço, e sim em comparação com o particular ou com o mercado, ele se competisse com os particulares, ele competiria com um privilégio muito maior que poderia quebrar os particulares, né? Então, assim, mas por que ele não presta um bom serviço? Porque o Estado ele é muito engessado, ele não consegue inovar, ele pode até contratar bons servidores pelo concurso, mas ele depois não consegue demitir os ruins, né? É muito difícil, então muita gente se acomoda. Mas fora isso, digamos que ele ainda preste um bom serviço, né? Nenhum particular conseguiria competir com ele. Vamos pensar se o Estado decidisse abrir academias de ginástica, o que para muita gente, e eu me incluo, né, uma brincadeira, é de relevante interesse coletivo. Mas vamos supor que ele abrisse as academias de ginástica. O Estado é detentor da máquina de fazer leis. Então ele poderia fazer leis que tornassem muito difícil que os particulares atendessem os requisitos. Por exemplo, ele poderia fazer leis que todas as academias deveriam ter 1.000 metros quadrados. E aí você que tem uma academia pequena tem que fechar a sua academia. E ele pode até não ter esse terreno, mas ele vai lá e cobra impostos e compra esse terreno. Ele vai lá e desapropria. Então ele consegue seguir isso. Ele pode mandar fiscais nas academias dos particulares, colocar leis bem rígidas, sanitárias. Então fica difícil competir com ele. Então a Constituição restringe a somente esses casos para que ele não quebre os particulares que precisam ter seus recursos, né? E ele quebrando os particulares, ele poderia cobrar qualquer preço da academia. E aí ficaria bem difícil para ser acessível para todos, né? Bom, então já que ele não tem todo esse recurso das receitas originárias, ele cobra o tributo. E o tributo ele pode ter 3 funções. Ele pode ter a função fiscal, que é a função de arrecadar, a função extrafiscal, que é a função de incentivar ou desincentivar comportamentos ou condutas. Então, por exemplo, ele tributa mais os cigarros, ele quer desincentivar que as pessoas fumem. Ele tributa mais a importação, ele quer desincentivar que você compre produtos do exterior. Ao mesmo tempo, ele diminui os tributos para exportação, para incentivar. E a parafiscal, que é quando ele arrecada para repassar para uma dessas instituições que presta uma atividade econômica relevante, uma atividade social relevante para ele, que, por exemplo, o INSS e o SESI, né? O tributo ele pode ter essas 3 funções ao mesmo tempo. Ele pode ser prioritariamente fiscal, mas ter uma função extrafiscal, prioritariamente extrafiscal, mas também arrecadar.
Ele não necessariamente precisa ser um ou outro. E aqui chegamos ao conceito do artigo 3º, que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, nós vamos ver cada um desses conceitos, não se preocupem. Tributo é prestação pecuniária compulsória, ou em moeda cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, tributo ele somente é cobrado em dinheiro. Qualquer prestação, qualquer dever de fazer que você tenha em face do Estado não é tributo. Então, o dever de comparecer no júri, o dever de votar, do serviço militar, não é tributo, são atividades cívicas. Então, essa é a nossa primeira diferenciação. O segundo, ou cujo valor nela se possa exprimir, muita gente pergunta que aí daria uma abertura para o Estado cobrar em bens ou cobrar em atividades, mas não, né? A interpretação que a lei dá é que isso se refere aos indexadores. E aqui eu coloquei alguns, né? O FESP, o TN, mas um indexador bom para vocês lembrarem é a tabela FIP, do IPVA. Então, o IPVA, ele é 4%, né, aqui em São Paulo, do valor do veículo na tabela FIP. Mas você me pergunta, por que ele põe um indexador? Por que ele já não põe o valor? O bom do indexador é que ele altera, geralmente os indexadores estão atrelados à inflação ou algum índice, e aí ele já acompanha a economia. Se ele colocasse um valor fixo, então ele teria que fazer uma tabela enorme, né? Ele teria que incluir todos os veículos e colocar um valor de IPVA para cada um deles, fora que teria que mudar todo ano, porque o preço dos veículos mudaria e assim mudaria também o valor do IPVA. Aqui vamos falar sobre a dação em pagamento. A dação em pagamento ocorre quando a parte ela dá um bem para quitar um tributo, mas isso não significa que o valor do tributo é o bem. Por exemplo, na lei não está que o valor do IPVA, que para pagar o IPVA você tem que dar 1 metro quadrado do seu imóvel todo ano. Não. Tem o valor do IPVA, você paga em dinheiro. Caso você não queira ou não tenha, né, dinheiro, você pode tentar dar um bem imóvel em pagamento. E aí tem que ver se a fazenda aceita, mas é uma forma de extinção da obrigação tributária. Não que o tributo já nasça com essa obrigação de dar um bem imóvel. O tributo ele é uma prestação compulsória e aqui é instituído em lei. Ou seja, compulsória, não é voluntária. Você não pode falar, eu não quero pagar tributo. Não, você é obrigada. E aí está que ela é instituída em lei, porque ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer sem que tenha lei. Esse é o princípio da legalidade tributária. E nesse princípio da legalidade também que só por lei, complementar ou ordinária, ou ato normativo de igual força, por exemplo, medida provisória que pode ser instituído o tributo. Tá? Não pode ser instituído por resolução, por ato normativo, por portaria, só por lei. Tem algumas exceções em relação a majorar ou diminuir os tributos que podem ser feitos por resolução, mas isso a gente vai ver quando ver cada espécie de tributo, tá certo? E por que o tributo só pode ser criado por lei? Por 2 motivos. Um é esse princípio de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer sem ser lei, né? O que torna o tributo compulsório. E o segundo motivo é o princípio democrático. E aí tem algumas histórias interessantes. Depois vocês me falam se vocês gostam dessa parte de história no meio da aula. Eu gosto, né? Eu acho que torna mais interessante. Ou se vocês preferem uma aula mais letra de lei, mais conceito. Mas aqui vai ser bem rapidinho. Por que princípio democrático? O direito tributário, por incrível que pareça, ajudou muito a formação da democracia, ajudou muito a limitação e até a queda da monarquia. E aqui são 2 exemplos. Esse primeiro é do João Sem Terra, que era um rei inglês, que cobrava tributos altíssimos, inclusive para financiar a guerra com a França. E aí a nobreza, que era a classe que tinha algum poder na época, se opôs a esses tributos e se revoltaram e fizeram um acordo com ele, um acordo de limitação do poder real em relação aos tributos, de que só poderia criar ou aumentar tributos se houvesse uma votação por essa Câmara dos Nobres.
e isso foi escrito na Magna Carta de 1215. Então aqui a gente tem a Magna Carta, quase a mãe das constituições atuais, e esse episódio foi quase o pai do parlamento, do sistema parlamentarista. E aqui a gente tem o exemplo americano. Para quem não sabe, os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. E a Inglaterra impunha várias taxas, né, nos produtos americanos, no açúcar, no chá. E os americanos se revoltaram e falaram que não haveria taxação sem representação. Ou seja, não poderia se aprovar tributos para os colonos americanos se esses americanos não tivessem representação no parlamento inglês. Isso foi importante para a independência americana. Bom, o tributo ele não constitui sanção de ato ilícito. Então aqui a gente vai fazer uma diferenciação entre tributo e multa. De novo, esse quadro eu peguei do livro do Ricardo Alexandre. Então, o tributo ele não é sanção, ele deriva de uma atividade ilícita. Ou seja, se você tem um imóvel, você é proprietário de um imóvel, é uma atividade ilícita, você paga IPTU. A multa não, ela deriva de um ato ilícito. Ou seja, se você fez alguma infração ambiental, cortou uma árvore, algum do tipo, você vai pagar uma multa ambiental por algo que não é lícito. O ideal é que se arrecade muito tributo. Com a multa, não. O ideal é que se arrecade menos, que as pessoas façam menos condutas. A multa é para desestimular. E aqui a diferença, né? Mas você fala, mas não tem multa no direito tributário? Tem. A gente tem a multa moratória e a multa punitiva no direito tributário. A multa moratória, qual que é a conduta ilícita? A conduta ilícita é atrasar o pagamento de algum tributo. Então, temos uma conduta ilícita. E a multa punitiva, aí são diversas situações. Sonegar um tributo, não cumprir uma obrigação acessória de preencher alguma declaração, mas também estamos punindo. Então, embora possa ser cobrado junto com o tributo, não tem a natureza de tributo. Um questionamento que sempre surge se o tributo não decorre de atividade ilícita, nós podemos tributar a renda derivada do tráfico de drogas ou a renda derivada do jogo do bicho? Essa questão já foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus 77.530, e ele concluiu que o que se tributa é a renda, independente de onde ela vem, até pelo princípio da isonomia. Então, não seria justo que quem trabalha honestamente tenha a renda tributada e quem tem a renda derivada do tráfico de drogas, não. Assim também o imóvel, né? Se o fato gerador do IPTU é ser proprietário de imóvel, independente de onde você achou dinheiro para comprar esse imóvel e independente para que ele é usado, tá? Aqui mais um pouco de história, um fato interessante é do Al Capone. Eu não sei quem conhece ele, mas ele é um famoso mafioso italiano, né, que morava nos Estados Unidos. Tem vários filmes sobre ele. E ele tinha várias atividades ilícitas, como jogo de azar, casas de prostituição, álcool. Na época era proibido vender álcool nos Estados Unidos. E ele não foi preso por nenhuma dessas atividades. Ele foi preso por sonegar impostos. Então, daí a gente vê que todo mundo tem que pagar os impostos, né? E que o tributo é para todo mundo. Sobre esse ponto, mais uma questão o princípio do não confisco. Já que o tributo ele não é uma sanção, ele não pode ter efeito confiscatório. Ou seja, ele não pode tomar uma parcela tão grande do seu patrimônio a ponto de ser uma pena, uma sanção. Isso vem previsto na Constituição Federal. No artigo 5º, ele fala que uma das penas que o Código Penal pode instituir é a pena de perda de bens. E isso que é o confisco, tá? Geralmente isso são os bens decorrentes da atividade criminosa ou que foram usados ou que foram comprados por ela, eles podem ser perdidos como pena. Já tudo que for da atividade lícita e que for objeto de tributo, não, tá? Então o tributo não pode ser tão grande a ponto de ser uma pena e ter o efeito confiscatório. O tributo ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E esse é o último ponto, né? O que a gente tira daí? Que a atividade quanto à cobrança do tributo, ela é vinculada, ou seja, o Estado não pode cobrar do jeito que ele quer, com os meios que ele quer,
Não tem que ter lei e procedimento para isso. E aí eu convido a todos a assistir a aula de execução fiscal, para ver esse procedimento na parte judiciária. E ele é vinculado quanto à obrigatoriedade de cobrança. O Estado ele não pode decidir cobrar ou não cobrar. Ele tem que cobrar. Se está na lei, ele tem que cobrar. E isso também é para a isonomia, porque ele poderia decidir cobrar de algumas pessoas e não cobrar de outras, né? Dos amigos do governo. Mas não, ele é obrigado a cobrar de todo mundo. Criou um tributo na lei, ele tem que cobrar. E aí aqui só uma observação. Não confundir a atividade vinculada de cobrança, que tem a ver com a indisponibilidade do interesse público, com a destinação do tributo, que pode ser vinculada, ou com o fato gerador que é vinculado, tá? Isso a gente vai ver numa próxima aula. Por fim, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, eu vou fazer um desafio. Ainda temos poucos inscritos, mas se chegarmos a 200 inscritos no canal, eu vou sortear um livro. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem se vocês têm dúvida. Qualquer dúvida pode colocar no comentário que eu vou responder. E aí, chegando aos 200 inscritos, a gente faz o sorteio, depois a gente combina algum livro de direito até determinado valor. Quem ganhar pode escolher, certo? Obrigada!